12 horas e 3 minutos, meio-dia e 3 em Feira de Santana. Nós já estamos, desde o último domingo, com as campanhas eleitorais em curso, né? Aqui em Feira de Santana já se viu, por exemplo, buzinaço no domingo, carreatas e tudo mais. As campanhas começaram oficialmente, né? Já temos candidaturas e não mais pré-candidaturas e por isso foi dada a largada aí na corrida eleitoral. Sobre as regras do que pode e o que não pode nesse momento, a gente conversa agora com o Jaime Barreiros. Ele é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e fala um pouco para a gente a respeito desse assunto. Jaime, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco, deseja uma ótima tarde. Eu começo perguntando justamente sobre o que pode em relação a essas carreatas que a gente já viu aqui na cidade, por exemplo, aqui em Feira de Santana. Final de semana a gente viu muitas carreatas. O que é que a gente tem de permissão e o que é que não pode nesse momento, né? A gente sabe que tem a questão também da possível poluição sonora, enfim, o que é que deve se atentar em um momento como esse de carreatas? Digo isso porque foi talvez a mais notória ação de campanhas eleitorais que a gente pôde notar, pelo menos aqui na cidade, desde o último final de semana. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos amigos da Rádio Sociedade Feira de Santana. Um prazer falar com vocês. Bom, como você bem destacou, desde o último domingo, a campanha eleitoral começou oficialmente. Porque é aquela história, né? Na verdade, ela já começou há muito tempo. Mas desde o último domingo, oficialmente, ela começou com a possibilidade dos candidatos já pedirem seus votos, já anunciarem seus números. E aí a grande questão em relação à propaganda desse ano tem a ver com a pandemia. A princípio, todos os meios de propaganda permitidos nas eleições anteriores continuam permitidos nessa eleição. Inclusive a carreata, como você bem falou, não é? Porém, a emenda constitucional 107, que alterou o calendário eleitoral, ela permitiu que a Justiça Eleitoral proíba, não é, determinados tipos de propaganda, caso haja um risco à saúde da sociedade, desde que exista um parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde. Então, o que é que acontece em relação às carreatas especificamente? A princípio, elas estão permitidas das 8 da manhã até as 22 horas. Evidentemente, tem que se observar os limites, como você disse, do barulho, dos decibéis, não é? Que a lei já estabelece também. Mas, caso esse tipo de evento provoque aglomerações de mais de 100 pessoas, eles poderão ser proibidos, porque existe hoje uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde que dá embasamento ao juízo eleitoral para proibir qualquer evento de campanha que conte com mais de 100 pessoas. Então seria um parâmetro, né? A carreata não pode, no caso, gerar aglomerações de mais de 100 pessoas. E caso isso aconteça, o candidato pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente. É crime de desobediência. Pode levar o candidato, inclusive, a ser preso, caso haja o descumprimento dessa regra, como ele também, eventualmente, poderá responder por abuso de poder nas eleições, propaganda irregular, ser multado, portanto, e até vir a perder o seu mandato, caso venha a ser eleito. Bom, outra situação que a gente tem, talvez se encaixe também nisso que você está falando, né, de até 100 pessoas, mas é bom a gente ter essa confirmação, se pode ou não, a questão dos comícios, né, que são aquelas reuniões grandes em bairros da cidade, onde é feito palanque, o pessoal vai ali discursar os candidatos, e eu vou abranger até um pouco mais a pergunta, se tratando até de bairros da cidade, se tratando de visita a eleitores, aquela visita porta a porta, em tempos de pandemia, muda alguma coisa? O candidato ainda pode fazer aquela porta a porta? Qual que é a orientação nesse sentido? Bom, a visita de porta a porta não tem nenhum problema, não está proibido, porque, como eu disse, a princípio todas as modalidades tradicionais de propaganda estão permitidas, salvo aquelas em que houver claramente uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde que possa vir a embasar o juiz a proibir. Então, a recomendação da Secretaria de Saúde é proibir a aglomeração de mais de 100 pessoas. Então, porta a porta não tem nenhum problema, o candidato pode fazer. Agora, o comício é um risco que ele está correndo. Porque o que é que acontece? A princípio não está proibido o comício,
mas esse comício não pode juntar mais de 100 pessoas. E a gente sabe que muitas vezes fica praticamente impossível para o candidato contar o número de pessoas que vão participar de um evento desse. Se for um evento aberto. Se for um evento fechado, é até mais fácil. Mas se for um evento aberto, é muito provável que esse número de 100 pessoas seja superado. E se isso acontecer, o candidato poderá sofrer as consequências da lei, como eu estava falando. Ele poderá responder a um processo criminal por crime de desobediência à justiça eleitoral, ele poderá ser multado por propaganda irregular, ele poderá responder por abuso de poder nas eleições, eventualmente, e até ter o seu registro cassado e ficar proibido de disputar a eleição por 8 anos. Então, em relação ao comício, recomenda-se que o candidato evite, justamente para evitar também problemas futuros com a justiça eleitoral. Quanto à questão da poluição visual, a gente já, algumas eleições, a gente nota isso, né, que tem até diminuído, mas ainda existe a questão dos cartazes, cavaletes que se colocam muitas vezes em vias públicas, enfim, o que é que pode, o que é que não pode nesse sentido, o que é que pode ser considerado propaganda ilegal no que diz respeito aos cavaletes, aos panfletos, aos santinhos, e o que é permitido para o momento? Bom, a lei mudou e agora o cavalete está proibido. Antigamente era permitido e a gente via muitos cavaletes nas ruas, né? Inclusive muitas vezes colocando em risco o próprio trânsito. Então aqueles cavaletes estão proibidos, não podem mais, o candidato será multado caso coloque o cavalete. Agora o que está permitido é bandeira. Bandeira pode, desde que não atrapalhe o trânsito de veículos e pedestres. Então pode colocar uma bandeira, pode ter o eleitor segurando a bandeira na via pública, desde que não atrapalhe o trânsito. Não tem nenhum problema. Distribuição de santinho também é permitido. Pode ser distribuído o santinho, inclusive pode ser colocado até uma mesa para a distribuição desse material de campanha, desde que não atrapalhe também o trânsito das pessoas e veículos. Agora, no dia da eleição, é que nada disso é permitido, porque no dia da eleição, a distribuição de material de campanha configura a boca de urna. A boca de urna é crime eleitoral. Tanto o candidato como o eleitor que pratica a boca de urna podem ser presos, podem ser multados. A multa é pesada, inclusive, é no mínimo R$5.000. Mas, por outro lado, o eleitor tem a liberdade de expressar de forma individual e silenciosa a sua preferência. Então, o eleitor, no dia da eleição, ele pode, desde que ele não faça barulho e desde que seja uma manifestação individual, não seja uma manifestação coletiva, ele pode usar uma camisa do candidato, um boné, uma máscara, né, com o número do candidato, não tem problema nenhum, desde que essa máscara não tenha sido distribuída pelos candidatos, porque a distribuição de máscara configura a distribuição de brinde, o que é proibido também pela legislação eleitoral, mas a manifestação individual e silenciosa do eleitor, portanto, no dia da eleição, não tem problema. A boca de urna, sim. Bom, para a gente encerrar, ainda falando de propaganda legal e ilegal, já de alguns anos para cá a gente tem o cenário também virtual como um ambiente bem fértil para discussões políticas e para propagandas muitas vezes também. Assim como os veículos tradicionais, a gente sabe que existe a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Além disso, toda e qualquer propaganda é proibida. E no que diz respeito à questão da internet também, o que é que pode e o que é que não pode? Bom, no rádio e na televisão a propaganda é permitida apenas de forma gratuita naqueles espaços que a Justiça Eleitoral estabelece, ou seja, no horário eleitoral gratuito. Horário eleitoral gratuito que vai começar no dia 9 de outubro. Então, teremos aí na Rádio Sociedade de Feira de Santana, por exemplo, das 7 da manhã até as 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10, os candidatos a prefeito diariamente se apresentando aos eleitores. E durante toda a programação, das 5 da manhã até a meia-noite, teremos aquelas inserções de 30 segundos de candidatos a prefeito e também candidatos a vereador. O candidato a vereador não participa daquele programa de bloco, mas participa dessas inserções. Além disso, nada impede que a emissora realize entrevistas com os candidatos, realize debates. Em relação aos debates, obrigatoriamente tem que ter a participação dos candidatos de partidos, que tenham pelo menos 5 deputados federais. A entrevista, por sua vez, a emissora tem que dar um tratamento igualitário. Se entrevista um candidato de um partido, deve entrevistar de outro também, para garantir essa igualdade, mas sempre de forma gratuita, como eu estava falando. Na internet, por sua vez, existe uma maior liberdade,
o candidato pode usar suas redes sociais, pode pedir o seu voto, pode fazer lives, só não pode fazer live que tenha show, não é artístico, mas uma live apenas onde ele vai conversar com alguém, falar de suas propostas, não tem problema nenhum. E ele pode também, desde o último dia 27, através do seu perfil oficial de candidato, não é o perfil privado do candidato, mas o perfil oficial, ele poderá fazer um impulsionamento pago dos anúncios. Então, o candidato poderá pagar, não é, para o Instagram, por exemplo, fazer o anúncio da sua candidatura, mas apenas através do seu perfil oficial, e esse gasto deverá constar na sua prestação de contas de campanha. Bom, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, Jaime. Realmente foi uma entrevista esclarecedora, um momento importante. E eu quero encerrar até perguntando quais são os meios de denúncia, inclusive, porque eu acredito que o eleitor, nesse momento, ele pode ser também um próprio agente fiscalizador nesse sentido, né? Claro que as regras são feitas para impedir a boa parte delas, né, aquela questão de tirar o sossego da pessoa, tem a questão da poluição sonora, tem também a questão dos cavaletes, que muitas vezes tem gente que pode não vir a respeitar. Como denunciar as regras estarem sendo burladas naquela determinada cidade, naquele determinado município? Bom, Fernando, essa é uma questão muito importante, como você disse, o eleitor é o grande parceiro da Justiça Eleitoral, é o grande fiscal para impedir que atos de abuso de poder, de fake news, de propagandas irregulares aconteçam. E as denúncias poderão ser encaminhadas diretamente ao Ministério Público Estadual ou, se o eleitor preferir, poderá encaminhar à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral tomará as providências cabíveis, inclusive junto ao Ministério Público. Existe hoje, inclusive, um aplicativo de celular chamado Pardal, em que o eleitor poderá, através desse aplicativo, enviar a sua denúncia, inclusive juntando documentos, né? E a Justiça Eleitoral irá dar um encaminhamento cabível. E dessa forma, como você bem destacou, né? O eleitor estará participando, colaborando com a democracia e fazendo com que a gente tenha uma eleição muito mais limpa, né? Outra coisa que o eleitor deve fazer é não espalhar fake news. Então, sempre que receber uma notícia, confira se aquela notícia é verdadeira, se ela realmente tem respaldo. Isso é muito importante, porque sem o eleitor disseminando fake news, passando adiante a mentira, né, teremos uma possibilidade maior de controlar essa praga que hoje tem contaminado a democracia. Grande abraço, amigo. A gente agradece a sua disponibilidade de falar conosco. Vamos te incomodar um pouco mais nesse decorrer da campanha, porque realmente é importante a gente estar falando com essas fontes oficiais para que possa tirar dúvida do eleitor e para que ele, como você bem disse, possa ser um agente fiscalizador, possa ajudar nesse sentido também. Grande abraço, a gente deseja uma ótima tarde e agradece muito a entrevista. Eu agradeço também, estou à sua disposição, não é incômodo nenhum, é sempre um prazer falar com você e com a sua audiência. Valeu, conversamos então com o Jaime Barreiros, ele é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. As campanhas iniciaram, né? Tem muita coisa que pode, mas que tira o sossego, aí não tem jeito. A própria questão das carreatas, eu falava, no domingo eu tive dificuldade de transitar em algumas ruas da cidade por conta disso, né? Um buzinaço, aquela coisa, incomoda, mas é permitido pela lei também, o pessoal pode fazer isso, enfim, paciência. O que não pode é ultrapassar os limites de decibéis, entre tantas outras coisas que foram faladas aí pela nossa fonte, Jaime Barreiros, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu, todo ano eleitoral, costumo fazer minha própria campanha aqui no programa. Não vote em candidato que te tira o sossego. Se ele está lhe incomodando agora, meu amigo, ele pode lhe incomodar bem mais depois, né? Se para pedir seu voto ele precisa passar 6 horas da manhã debaixo da sua janela com um carro de som na maior altura, e acredite, isso acontece, né? E isso acontece muito. Não vote nesse cidadão, independente de quem ele seja, né? Se ele perturba a ordem no seu bairro, né? E principalmente nesse período de pandemia, se ele promove aglomeração,
não merece a sua confiança. Talvez não mereça, né? Porque tudo que tem sido preconizado para o momento é de evitar aglomerações e de repente a gente tem uma nova onda de transmissão por conta de um candidato ou outro. E olha que o limite da lei é até bem, a lei é até bem permissiva, né? Porque pode até 100 pessoas. 100 pessoas é convenhamos, uma grande aglomeração, né? Uma pessoa infectada ali pelo coronavírus em meio a 100, imagina o estrago que não pode acontecer. Já é bem permissiva a lei nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que aumentar o nosso filtro, independente da lei, nesse ano de 2020 também, né? Precisamos aumentar o nosso filtro nesse sentido. Está sendo preconizado evitar a aglomeração. O cidadão, pensando no voto dele, está passando por cima de tudo isso. Do que é que mais ele pode passar por cima depois que tiver em um mandato como vereador, como prefeito, com o que quer que seja, né? Vamos pensar um pouco nisso. Se ele não está se preocupando com sua saúde agora, imagina depois, não tiver com um mandato na mão e já conseguiu muitas vezes a única coisa para a qual você serve para ele, que é o voto. Claro, estou falando aqui hipoteticamente, não estou direcionando a nenhum, até porque se eu for direcionar também, talvez eu termine o programa e eu não pare de falar nomes, infringindo a lei eleitoral também.